Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, reconheçamos ser pecadores, busquemos uma vida renovada e imploremos a misericórdia do Pai. Façamos o nosso exame de consciência. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Concedei-nos, ó Deus, perseverar no vosso serviço, para que em nossos dias cresça em número e santidade o povo que vos serve. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro dos Números. Naqueles dias, os filhos de Israel partiram do Monte Or, pelo caminho que leva ao Mar Vermelho, para contornarem o país de Edom. Durante a viagem, o povo começou a impacientar-se e se pôs a falar contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que nos fizeste sair do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, falta água, e já estamos com nojo desse alimento miserável. Então o Senhor mandou contra o povo serpentes venenosas que os mordiam, e morreu muita gente em Israel. O povo foi ter com Moisés e disse: Pecamos, falando contra o Senhor e contra ti. Roga ao Senhor que afaste de nós as serpentes. Moisés intercedeu pelo povo e o Senhor respondeu: Faze uma serpente abrasadora e coloca-a como sinal sobre uma haste. Aquele que foi mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez, pois, uma serpente de bronze e colocou-a como sinal sobre uma haste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ouvi, Senhor, e escutai minha oração, e chegue até vós o meu clamor. Ouvi, Senhor, e escutai minha oração, e chegue até vós o meu clamor. Ouvi, Senhor, e escutai minha oração, e chegue até vós o meu clamor. De mim não escuteis a vossa face, no dia em que estou angustiado. Inclinai o vosso ouvido para mim, ao invocar-vos, atendei-me sem demora. Ouvi, Senhor,
e escutai minha oração, e chegue até vós o meu clamor. As nações respeitarão o vosso nome, e os reis de toda a terra a vossa glória. Quando o Senhor reconstruir Jerusalém e aparecer com gloriosa majestade, ele ouvirá a oração dos oprimidos, e não desprezará a sua prece. Ouvi, Senhor, e escutai a minha oração, e chegue até vós o meu clamor. Para as futuras gerações se escreva isto, e um povo novo a ser criado louve a Deus. Ele inclinou-se de seu templo nas alturas, e o Senhor olhou a terra do alto céu, para os gemidos dos cativos escutar, e da morte libertar os condenados. Ouvi, Senhor, e escutai minha oração, e chegue até vós o meu clamor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: Eu parto, e vós me procurais, mas morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Os judeus comentavam: Por acaso vais matar-se? Pois ele diz: Para onde eu vou, não podeis vir. Jesus continuou: Vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Disse-vos que morrereis nos vossos pecados, porque se não acreditais que sou, morrereis nos vossos pecados. Perguntaram-lhe, pois: Quem és tu, então? Jesus respondeu: O que vos digo desde o começo. Tenho muitas coisas a dizer a vosso respeito, e a julgar também. Mas aquele que me enviou é fidedigno, e o que eu ouvi da parte dele é o que falo para o mundo. Então, eles não compreenderam que lhe estava falando do Pai. Por isso Jesus continuou: Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas apenas falo aquilo que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o que é de seu agrado. Enquanto Jesus assim falava, muitos acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quando nós estamos atentos à palavra do Senhor, e quando nós nos permitimos ser de alguma forma tocados por ela, para que ela então fecunde o nosso coração, parece que o nosso entendimento se abre, e de fato essa palavra, ela vai gerando em nós algumas transformações na nossa vida. À medida em que eu vou permitindo me tornar sacrário, templo, morada do Espírito de Deus, essa palavra ela vai cada vez mais se tornando concreta, eficaz na minha vida. À medida em que eu vou me permitindo ser conduzido pelo Espírito de Deus, eu vou percebendo quão claro é a presença do Senhor na minha vida. Nós precisamos fazer esse exercício contínuo. E vejamos, dois detalhes importantes que nós podemos retirar hoje do Evangelho de São João, e depois do livro dos Números. Primeiro, nós estamos aqui diante dessa situação em que Jesus faz o seu pré-anúncio da paixão, e ali ele diz claramente aos judeus que
para onde ele vai, os judeus não poderão ir. De modo particular, ele está se referindo aos mestres da lei e os sumos sacerdotes. A princípio, esses judeus que conversam com Jesus, eles não entendem muito bem o que Jesus está dizendo. Tanto é que eles acham que Jesus vai se suicidar. Mas na verdade, vejam que o entendimento deles é curto, porque eles não querem ver, eles não querem ouvir, eles não se permitem enxergar. Quem é aquele que vos fala, que é o Cristo? E aí, eles então, diante de todos os questionamentos que fazem em relação ao Senhor, eles perguntam: quem és tu então? E Jesus responde: o que vos digo desde o começo. Jesus sempre, desde o início, quando ele começou a sua missão pública, a partir do batismo no Jordão, Jesus reafirmou que ele é o Filho do homem, que ele veio para fazer a vontade do Pai, que ele é aquele pelo qual vai transformar toda a situação de morte em vida. Ele curou, ele fez milagres, ele realizou prodígios, ele deu os sinais, ele mostrou os seus sinais ao povo. Contudo, insistentemente, aqueles que ali estavam diante de Jesus, neste diálogo, não queriam ver quem era Jesus. Não estavam abertos a encontrar em Jesus o Cristo, o Messias, porque faltava-lhes uma coisa: faltava-lhes fé. Era isso que lhe faltava. Aqui Jesus deixa claro para nós: porque se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. É preciso crer no Senhor. É preciso acreditar no Senhor. Agora, vamos, a partir desta primeira meditação, ir lá para o livro dos Números. Aqui no livro dos Números, nós vimos o momento em que o povo de Israel, no Monte Or, eles começam a verbalizar contra Deus várias lamentações, várias acusações, e não só contra Deus, como também contra Moisés. Porque falta água, porque falta pão, porque eles estão comendo aquele alimento que eles chamam de miserável. E eis que diante disso acontece-lhes uma coisa: vem a dor. Então o Senhor mandou contra o povo serpentes venenosas que os mordiam, e morreu muita gente em Israel. Infelizmente, por causa da dureza do nosso coração, da nossa incredulidade, da nossa incapacidade de nos abrir para Deus, infelizmente, nós nos permitimos sermos submetidos na dor. Parece-me que a dor é a única coisa que curva o ser humano diante de Deus. Não tem outra coisa. Vejam, Jesus no Evangelho deixou claro para aquele povo, os judeus, que ele era o Filho do homem, e por várias vezes. É como que hoje nós estamos insistentemente dizendo: amados irmãos e irmãs, vivemos num mundo em que é necessário orarmos constantemente, contemplarmos a palavra, vivermos em profunda resignação, trazer as nossas famílias para Deus, afastar-nos das situações de pecado e do perigo. Mas é como se nós estivéssemos dizendo para nada ou para ninguém. O mundo não quer ouvir.
E as consequências estão aí fora. O pior não são as consequências que estão aí fora. O pior são as consequências que estão aqui dentro. Dentro de mim, dentro de você, dentro de cada um de nós. Quando nós vivemos a dor, a angústia, o conflito, as inquietações, as inúmeras perguntas que surgem dentro do nosso coração, e aí nós vamos nos distraindo com festas, com dinheiro, com posses, com poder, com pessoas, com atrativos, com drogas, com prazer. Nós vamos nos tentando entreter com tantas coisas, porque simples e unicamente nós temos dificuldade de fazer uma coisa: ouvir o Senhor, acreditar nele, como nós acabamos de ouvir aqui na primeira leitura. E olha que interessante, como que Deus, então, diante do seu amor misericordioso para com o povo, como que Deus reconcilia o seu povo para consigo? Qual é o gesto concreto que Deus utiliza para nós entendermos que é preciso nos reconciliar com Deus? Ele manda Moisés fazer uma serpente de ouro e elevar a haste, e todos aqueles que fossem picados pela cobra, olhassem para aquela serpente de ouro, seriam curados. Olhar. Essa serpente de ouro do Antigo Testamento, na época de Moisés, naquele monte Or, é para nós, hoje, o Cristo no alto da cruz. Ele que foi elevado. Imaginem nós, quando Jesus no alto da cruz olha para nós, para as nossas misérias. Ele pede que nós tenhamos a capacidade de olhar para Ele e encontrar lá na cruz o seu amor. Olhar para Jesus cura-nos das mazelas. E não olhar para todas aquelas outras realidades que eu acabara de dizer. Curvar-se diante do Senhor. Que belo, olha que bonito, quando o Papa Francisco, na bênção Urbi et Orbi, na sexta-feira última, ele, aos pés do crucifixo do Senhor, ele olhou. Aquele olhar de Francisco representava naquele momento o olhar de cada um de nós que estamos atônitos, com medo, perdidos diante do que nos passa, mas ao mesmo tempo um olhar que revelou a profunda confiança em Deus, de que nós não estamos totalmente perdidos, porque existe um Deus que, ao se permitir morrer na cruz por nós, curou as nossas mazelas, curou as nossas dores, curou os nossos pecados, libertando-nos para uma vida nova. O que nós precisamos fazer é olhar para a cruz, para que possamos ser libertos, primeiro, de nós mesmos, segundo, das condições pelas quais nós nos colocamos na vida. Este é o grande ensinamento no dia de hoje. Deixemos-nos ser contagiados pelo amor de Deus, pelo amor do Cristo,
pela força do Espírito, que tenhamos os nossos olhos totalmente voltados para o Senhor. É difícil, não é fácil, mas é possível. E não permitamos que a dor nos leve até lá. Que queiramos naturalmente, por uma disposição natural, diante da nossa vontade, queiramos estar diante do Senhor. Rezemos no instante de silêncio. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano, que agora vos apresentamos e para nós vai se tornar o pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano, que agora vos apresentamos e para nós vai se tornar o vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. De coração contrito e humilde, sejamos, Senhor, acolhidos por vós. Seja oferecido de tal modo este sacrifício que vos agrade, Senhor nosso Deus. Lavar-nos das minhas faltas e purificar-nos dos meus pecados. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do teu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Nós vos oferecemos, ó Deus, o sacrifício que nos reconcilia convosco, para que perdoeis os nossos pecados e orienteis os corações vacilantes. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. O universo inteiro, salvo pela paixão de vosso Filho, pode proclamar a vossa misericórdia. Pelo poder radiante da cruz, vemos com clareza o julgamento do mundo e a vitória de Jesus crucificado. Por ele, com os anjos e todos os santos, nós vos louvamos, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo
e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui, na vossa presença, e vos servir. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Juventino e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Enfim, nós os pedimos: tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Rezemos com amor e confiança a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória, para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Neste momento de profunda comunhão com Deus, na Eucaristia e com toda a Igreja, façamos o nosso momento de comunhão espiritual, pedindo a Deus que possamos estar sempre de olhos fixos no Senhor. Oremos. Concedei-nos, ó Deus Todo-Poderoso, que desejando continuamente os vossos dons, nos aproximemos sempre mais dos bens celestes. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força. Fique em paz. E o Senhor esteja sempre convosco. Graças a Deus. Um bom dia e uma terça-feira santa para cada um de vocês.